Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje sobre para ter sucesso no emagrecimento. Como assim, Elisa? É isso que eu tô falando, e não só no emagrecimento, na manutenção. Porque agora, 1º de novembro, o que a gente vê? Bombando os desafios. 21 dias, 60 dias para aquele corpo, enxugue 8 quilos, 5 quilos, 20 quilos em 2 meses. Ok. A gente até consegue, tá? Nesses desafios emagrecer. Mas e depois? O que acontece? Eu consigo manter? Vamos lá. O nosso cérebro foi feito para quê? Para poupar energia para sobreviver. Ele foge da dor, ele foge do sofrimento. E a primeira coisa que a gente encara o emagrecimento é com sofrimento, né? Não é um esforço, é um sofrimento, porque eu vou ter que dizer não pra tudo, como se tu fosse morar lá no Monte Himalaia, alguma coisa, e nunca mais tivesse contato com comida nenhuma. O que já é um dos erros no processo de emagrecimento, aquela mentalidade 880. Ou eu faço tudo certo, ou eu aciono o 880, né? E o princípio do já que, eu vou lomba abaixo, né? Então, já que eu comi errado no café da manhã, então é como se não contasse, eu vou comer errado o resto do dia. Pessoa, eu não sei de onde surgiu essa lógica às avessas que nós temos com relação ao processo de emagrecimento. Tá percebendo? Eu tô dizendo assim, nós temos. Por que eu digo isso? Porque eu já tive mais 23 quilos. Eu sei essa cabeça de, então agora que eu fiz errado, 880, então eu vou continuar por hoje, eu retomo amanhã. Então já que eu fiz errado na sexta, eu só retomo na segunda, já que eu fiz errado no sábado, eu só retomo na segunda. Tá, mas e aí? Pensa comigo. Porque tu gastou 50 reais no shopping, tu vai gastar 50 mil? Vai ter uma pequena diferença aqui, né? Nos problemas que tu estás te gerando. É a mesma coisa com a alimentação. Tu foi lá, quando tu viu descontroladamente, assim, no automático, comeu 2 pedaços de pizza. E por que comeu 2 pedaços de pizza, o que a gente faz? Então agora já foi, vou comer ela inteira. Não! Percebeu? Para! Enquanto tu ficar com essa mentalidade 880 de ou eu sou perfeita ou eu não faço nada, não vai. Porque isso vem acompanhado também junto de um sentimento de fracasso, de uma culpa. E aí, o que a gente faz? Porque eu me sinto uma fracassada, porque eu fracassei, porque eu sinto culpa, eu vou lá e como. Então aí quer saber? Vou comer. É assim que a gente vai fazendo. Tá, Elisa, mas e aí? O que a gente faz? A primeira de todas as coisas é cuidar da nossa cabeça, da forma que nós estruturamos os nossos pensamentos, da forma que a gente estrutura eles e faz com que a gente se relacione com a comida. Não é fácil. Sabe aquela história que a gente fala, mentalidade gordo, mentalidade magro? É exatamente isso. Quem tem mentalidade gordo, e eu ainda tenho, então eu consigo acessar os dois mundos. É como se eu fosse, tipo assim, a antiga Elisa, verdade, a que usava tamanho 46 de calça, e a Elisa atual, que usa 36, né? A gente tem a mentalidade, agora eu vou fazer dieta, então eu vou fazer tudo certo. Como se tu fosse abandonar tudo aquilo, que aquilo não te pertence mais, tu nunca mais vai poder. E aí o que acontece? Tu passa a viver um sofrimento. E aí, eu falei no início da live sobre o nosso cérebro é programado para evitar o sofrimento. Ele foge da dor, ele busca o prazer. Tem como funcionar isso aí a longo prazo? Não tem. Uma coisa é tu te esforçar. E se tu pensar em coisas que tu já conquistou na tua vida, tu pode ter certeza, precisou de esforço. Tudo aquilo que é importante, a gente precisa se esforçar para conquistar. Então, quando tu encara que esse é o processo, então também aceitar que o processo de emagrecimento ele é assim. Aceitar que tu vai ter que dizer não, aceitar que tu vai ter que lidar com os momentos em que a gente é uma criança mimada e que quer o prazer imediato, porque todos nós, inclusive eu que já cheguei lá, a gente quer o prazer e é muito bom. E descobrir formas para ter um prazer. Quando eu estou falando com as minhas mentoradas, a gente fala sobre aumentar o leque
de distrações comportamentais, né? Ampliar isso para que não fique só eu me divirto só com a comida. E aí eu sou bem realista em te dizer uma coisa: não vem me dizer que eu consigo substituir assim, ó, pau a pau, o prazer que eu tenho comendo uma pizza. Ou pensa na tua comida favorita que seja altamente engordativa. Não tem! Senão, se eu te disser isso, tu vai ficar puta comigo, dizendo assim, ai, que a Elisa falou, capaz que eu vou ter o mesmo prazer tomando um chá. Por que eu trago isso? Porque a gente tem que ser realista, mas a gente descobre o que é legal, o que é bom e vai substituindo esses prazeres que a gente se ocupa com a comida por outras coisas, por outras relações, por outras associações que a gente vai fazendo. Pode ser tomar um banho, pode ser escutar uma música, pode ser ler um livro, pode ser ir jogar um beach tênis. Normalmente, eu sugiro que sejam coisas ativas. Porque quando é passivo, tipo, ficar vendo um Netflix, existe uma grande tendência da gente querer ir lá na geladeira buscar alguma coisa pra comer. Mas tudo é uma questão também aqui de treinar o desconforto. Uma coisa que eu falo muito: a vida é aprender a tolerar o desconforto e a lidar com a dor. Não tem mistério. E quanto mais tu vai ficando com isso, mais vai ficar fácil, mais vai ficar confortável. Tu também precisa ter muito em mente que tu vai falhar, que tu não é perfeito. Uma mentorada minha disse assim: Elisa, foi muito importante pra mim fazer o processo contigo, porque ela tem um sabotador chamado perfeccionista, né? Muito forte. É essa mentalidade 880, ou eu faço tudo perfeito ou eu não faço nada. Ela disse, porque tu me ensinou que é só voltar. Que tu me ensinou que eu não posso desistir de mim. E que falhas e erros vão acontecer e tá tudo bem. E que os erros mostram o caminho, eles te dão um feedback do que tu precisa melhorar para isso. Então, outra coisa que eu alerto sempre: não desmarca a consulta da Nutri porque tu tá com quase certeza absoluta de que tu não te comportou bem no mês e o resultado não vai ser dos melhores. Sabe por quê? Porque tu precisa ter maturidade para ver os resultados que tu tá colhendo, sejam eles bons ou ruins. Se forem bons, show. Se forem ruins, o que tu precisa melhorar? Porque o processo de emagrecimento, ele é um processo de autoconhecimento. A gente externa o que tá passando aqui dentro pelo ato de comer. Então, a gente aprende a amadurecer, a deixar de ser uma criança mimada. Aprende que é ruim agora para ser bom depois. Aquela história dos bons hábitos. Eu tenho prazer agora, mas vou pagar depois. É aquela história dos bons hábitos. Eu vou pagar agora para ter um prazer depois, a longo prazo. E os hábitos ruins, eu tenho prazer agora, mas a conta lá na frente eu vou ter que pagar. Então, a gente vai percebendo que junto com esse processo, a gente amadurece como pessoa. Porque quando a gente está disposto, eu trabalho muito os sabotadores com as minhas mentoradas, muito o perfil comportamental delas. Não só isso também, olha que interessante, a gente precisa trabalhar a gestão do tempo. Sabe por quê? Porque quando eu tô gerindo o meu tempo, eu tô gerindo a minha vida. E estudos científicos demonstram, artigos científicos mostram que as pessoas que têm mais sucesso no processo de emagrecimento são aquelas que fazem automonitoramento, que é fazer um diário alimentar, inclusive registrando seus pensamentos, porque ali a gente consegue identificar crenças que são disfuncionais para reestruturar em crenças funcionais. Também aquelas pessoas que se pesam toda semana, porque elas têm esse controle, elas estão vendo essa evolução, estão ali de frente com o desafio de diminuir uns quilinhos. E não só isso, também aquelas pessoas que se organizaram.
Então a pessoa começa a ajeitar o ambiente dela, porque a maioria de nós vive em ambientes obesogênicos, que se chamam, ou seja, várias influências, tá? Então organiza o que dá, presta atenção, o que dá, porque eu vou fechar isso aqui, essa informação. Organiza o que dá e começa a organizar a própria alimentação. E quando a gente organiza a alimentação, é como se eu estivesse tirando a maldição da escolha de chegar, não saber o que comer, e aí, porque tô cansada, vou lá e como as coisas mais gostosas, porque o corpo tá pedindo energia, gordura e carboidrato, por exemplo, né? Então, se eu já tenho tudo pronto, esquematizado, é mais fácil de eu, tô cansada, mas eu vou lá montar meu prato e tal. Isso são hábitos que a gente vai construindo, que a gente vai montando ao longo do tempo. Mas além do emocional, o emocional é o mais importante, tá? Porque é a nossa mente que vai conduzir a nossa tomada de decisões que vão resultar no nosso comportamento e nas consequências. O que a gente vai colher disso. Mas não só isso. Ter a maturidade de que a gente vai fazer apesar de. Apesar de meu marido comer de um jeito, eu vou comer de outro. Apesar de minha família fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Apesar dos compromissos. Agora, apesar dos happy hours de festa de final de ano, do grupo da academia, do grupo do trabalho, do Natal, do Réveillon, depois nós temos Carnaval. Apesar de tudo isso, eu vou fazer o melhor com isso para que eu continue indo ao encontro do meu objetivo. E ó, por que eu tô falando isso tudo? Porque isso é pra vida toda. Eu já emagreci, tá? Eu não tenho mais o que emagrecer. Eu tô só lapidando. E adivinha? Eu continuo fazendo. Porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Eu não vou entrar nas calças. Então, assim, a matemática é simples, tá? De somar, subtrair, né? Então, ó, pessoa, eu te dei um apanhado aqui de coisas simples. Simples. E que a complexidade reside em colocar em prática todos os dias. Mas é super possível. E ó, precisando de ajuda, só chamar. Tu tá falando com uma pessoa que já passou e que hoje estuda a respeito disso para te trazer o melhor que a psicologia tem para te ajudar, como a terapia cognitiva comportamental, o protocolo de Oxford. E vou te dizer, não é nada super, ultra, mega difícil. Mas é estruturado para te ajudar no início, emagrecimento, meio e fim. Como tu vai manter, tá bem? Um ótimo dia pra ti.